Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis. Conceito e arte no seu dia a dia. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana, diretamente aqui da Alhambra Móveis, no Praia Mar Shopping. Um lugar gostoso, móveis com requinte, qualidade, só você encontra aqui na Alhambra Móveis. Só procurar a equipe da Lola, olha, pessoal super atencioso, vai te dar todas as orientações, vários ambientes, enfim. Comece o ano de 2022 renovando os móveis da sua casa. E iniciar o ano também é bom falar do quê? De finanças. Ainda mais que início do ano tem IPTU, PVA, tem rematrícula de escola, tem material escolar. Nossa, olha, é muita coisa, é muito dinheiro. E também você tem que pensar o quê? No que vai acontecer do ano inteiro e nos próximos anos, né? Investimentos, aonde aplicar aquele dinheirinho que você tem, de repente, o que é melhor? Tudo isso e muito mais vamos falar hoje aqui no programa com o Newton. O Newton que vai aqui dar bastante orientações para nós, não só para os telespectadores, mas para nós aqui, eu, o Jonathan, o Rasteiro, a Juliana que está aqui atrás das câmeras, porque investir é sempre bom, né? O importante é saber aonde investir. Obrigado pela sua participação, Newton. Milton, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Jonathan, muito obrigado. Aos nossos telespectadores aí do Conexão Metropolitana. Realmente, falar de investimento é que nem falar de futebol, né? Todo mundo acha que entende um pouco, né? Mas para você poder maximizar realmente o resultado do teu dinheiro, hoje com o cenário financeiro do país, com uma inflação muito alta, o CDI está dando abaixo do IPCA, ou seja, os investimentos em renda fixa estão dando abaixo da inflação. Isso significa o quê? Que você deixar os investimentos em renda fixa vai dar uma rentabilidade negativa. Então, para você poder maximizar ou perder de menos ou empatar, tem que ter muita expertise, tem que fazer uma análise profunda, tem que se conhecer como investidor, seu perfil, para que você precisa do dinheiro, qual é o prazo, qual a finalidade. E como você disse, janeiro é um mês complicado, tem vários impostos, né? IPVA, IPTU, rematrícula de escola, enfim. Geralmente as pessoas querem viajar também, quando podem. Eu acho que 2022 vai ser um ano muito importante para quem não tem educação financeira começar a pensar nisso de uma forma mais séria, de uma forma mais concreta. Muito bem. Jonathan Ornelas, o nosso comentarista aqui de todos os programas do Conexão. O Jonathan que também é um grande conhecedor nessa parte de investimento, né? E olha, vou te falar, eu conversando outro dia com o Jonathan, Paulo Guedes põe no bolso, viu? O Jonathan podia ser ouvido um pouco pelo nosso presidente. Aprendo muito aí. Tudo bom, Jonathan? Com todo mundo, tudo bem? Boa tarde a todos. Sempre aprendendo, principalmente aqui com o nosso amigo Newton. Então, a ideia é essa, né? A gente sempre buscar mais conhecimento e sempre ouvir quem é especialista no assunto, né? Por isso que a gente busca trazer aqui no Conexão Metropolitana pessoas que têm realmente autonomia, autoridade e credibilidade no assunto e no que elas desenvolvem aí na vida profissional. Muito bem. Agora, Newton, como eu disse na abertura do programa, janeiro é um mês atípico, né? Porque é muita despesa, muita conta e o pessoal recebeu o 13º mês passado, gastou no Natal, no Ano Novo, não pensou no mês seguinte e aí eu como bom aquariano, que sou um cara que vejo tudo lá na frente, anos-luz, né? Eu acho que já é uma boa indicação, uma boa orientação, melhor dizendo, da tua parte, passar para os nossos telespectadores como se planejar para 2023. Existe algum tipo de investimento que se possa ir guardando mês a mês, como se fosse uma poupança, mas lógico, com uma taxa melhor, como você disse, não guardar o dinheiro num local que não vai precisar. Hoje, né, nós estamos iniciando o ano de 2022.
O que seria melhor dentro desse panorama que eu coloquei? Milton, a sua pergunta é muito importante. Na verdade, mais do que saber onde investir, o mais importante é ter educação financeira, que vai, antes disso, de você organizar o seu orçamento familiar. Se você não tem um orçamento familiar organizado, se você não tem sua receita mensal organizada, não sobra dinheiro, não tem investimento. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil por mês e não guardam nada. E eu conheço pessoas que ganham 3 mil por mês e guardam R$1.000. Então, mais do que ter conhecimento sobre investimento, ter educação financeira é importante. Esses impostos agora de janeiro deveriam ter sido já começados a ser pensados em janeiro desse ano, né? De você fazer um cálculo, em janeiro de 2022, com IPVA, com IPTU, com a escola das crianças, tal, sei lá, eu vou gastar X. Vou dividir por 11 ou por 12 e todo mês eu coloco um valorzinho lá para poder já suprir. Esse é o mundo ideal. Não acho que um bom orçamento familiar, uma boa educação financeira não signifique não consumir. Eu acho, eu sou de uma linha de educadores financeiros que eu acho que consumo também é importante. A gente trabalha pra caramba, se esforça e tal. Tem direito de comprar um tênis, um sapato, um terno, um perfume, mas tem que ser com equilíbrio. Ter o prazer do consumo é importante, é como uma dieta. A gente está acima do peso, quer fazer uma dieta, não vai comer nada, não existe. Você vai ficar 1 semana, 2 semanas, na terceira semana é reeducação alimentar. E no orçamento familiar é a mesma coisa, não é se privar de tudo. Você vai no restaurante japonês 4 vezes por semana? Vai 2. Você vai na melhor pizzaria de Santos 3 vezes por semana? Vai 1. Pede um em casa. Vai adequando os teus prazeres. Mas não eliminá-los, né? Agora, Milton, você como um consultor financeiro, um conhecedor de como lidar e aplicar melhor o dinheiro para os nossos telespectadores poderem entender, eu conheço algumas pessoas, alguns amigos que hoje ainda, por exemplo, fazem a planilha, né? Tem lá a sua planilha no computador, ganham lá R$5.000, aí o cara vai comprar uma pizza, pedir uma pizza em casa no sábado, custou lá R$78. Ele vai, abre o computador ou pega o smartphone, ele vai lá na planilha, R$78. Você acha que isso ainda é viável ou é coisa de maluco? Não, eu vou te falar, quem não tem educação financeira, o primeiro passo para ter educação financeira é isso. É que eu falo nos meus cursos, nas minhas palestras. Se você não tem educação financeira, o início é doloroso. O que eu falo, compra uma caderneta e anota tudo, até um chiclete, uma bala, combustível, estacionamento, para você chegar no final do mês e fazer o levantamento e ver nos supérfluos que você gastou. A pandemia, Milton, trouxe um evento muito importante. A gente ficou sem sair de casa, né? Ficamos muito em casa. Isso fez com que a gente percebesse com quanto supérfluo, com quanta besteira a gente gastava e não tinha a menor noção. Foi o que eu te falei. Diminui um pouco o restaurante mais caro, diminui o cinema mais caro, compra uma roupinha mais barata, enfim. Isso é importante. É lógico, não tem que ser uma coisa tirana consigo mesmo, senão a pessoa não vive, né? Fica escrava não pode radicalizar. Do próprio dinheiro. Mas se a pessoa não tem educação financeira, o primeiro passo para se adequar é isso mesmo, é anotar todos os gastos, fazer um levantamento, ver o que pode ajustar. Tem gente que, vou dar um exemplo, que tem gente que paga academia o ano inteiro, não vai. Ou tem academia no prédio. Então, assim, são pequenos ajustes que às vezes o cara tem dinheiro aplicado e usa o cheque especial, às vezes o cara tem dinheiro aplicado e deixa entrar no rotativo do cartão de crédito. Entendi. São pequenos ajustes que as pessoas não têm a menor noção que com pequenos movimentos elas já conseguem fazer uma adequação do seu orçamento para sobrar um pouco mais de dinheiro. Sobrou dinheiro, aí sim vamos falar de investimento. O investimento, eu sempre falo isso com todo mundo, poupança, né? O brasileiro ainda tem aquele saudosismo, né? Ontem eu atendi uma senhora com filho de 80 anos. Cara, ela tinha muito dinheiro na poupança. E assim, mexia antes do aniversário, não sabia como fazia. A poupança dela dando menos que 0,5% nos últimos 5 anos. E para convencer a ir para um outro investimento, porque existem outros investimentos que não te expõem a risco, que rendem mais que a poupança. Um CDB, um fundo de renda fixa, um tesouro... diariamente, né? Um tesouro direto que tem um rendimento diário.
Mas as pessoas, às vezes, ficam naquele... principalmente pessoas de mais idade, né? Que a poupança da década de 70, às vezes o pai tinha poupança. Mas o pior investimento que nós temos hoje, a não ser que a taxa Selic ainda aumente mais um pouco, né? Tem que fazer, às vezes, o imposto de renda do CDB, do fundo, se aumentar a taxa Selic mais um pouco, vai começar a ser parecido com a poupança. Mas, por enquanto, com a taxa Selic ainda não tão alta, a poupança não é um bom investimento. Agora, a pessoa tem que se preparar para quê? Ter uma reserva de emergência. A primeira coisa que tem que ter é uma reserva de emergência. Nos Estados Unidos e na Europa, a gente multiplica por 12. 12 vezes as suas despesas básicas. Alimentação, transporte, escola, habitação, enfim. No Brasil, na América do Sul, já falam em 6 meses, né? O latino é mais condescendente, né? Já fica esse cálculo por 6 meses. Então, se você tem um gasto de R$3.000 com os seus gastos básicos, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência de R$18.000, que não pode ser um investimento de renda variáveis, ou seja, em ações, fundo de ações, porque não pode ficar variando, porque se no dia que você precisar as ações caíram ou o fundo de ações cair, você não tem os 6 meses. Você tem os 6 meses, aí sim você vai começar a pensar numa reserva de médio e longo prazo. Hoje a gente vive um momento difícil do INSS. Muito provavelmente daqui a 10 anos não vai ter mais INSS, por quê? É mais gente recebendo do que mais gente pagando. A expectativa de vida do brasileiro aumentou drasticamente nos últimos 30 anos e o fator de conversão não acompanhou essa mudança. Então, existe um movimento agora de as pessoas procurarem fazer sua própria previdência, né? A privada. Mas ainda existe um movimento de fazer VGBL, PGBL, as pessoas não entendem muito a tributação, o que pode ser descontado do imposto de renda, mas ter uma poupança a médio e longo prazo para suprir o teu INSS ou o que você tem o INSS, mas que você, quando se aposentar, mantenha o seu padrão de vida, né? Um complemento é importante demais, tá? Isso aí. Então, planejamento é uma palavra que tem que ser utilizada diariamente, né, Jonathan? Para tudo, né? Exatamente. E é interessante o Newton falar sobre educação financeira, né? Que é algo que a gente está implementando agora um projeto em 2022 também sobre isso dentro das comunidades. E o ideal é que isso viesse do governo, né? Da iniciativa pública. Isso seria interessante, para que na escola as pessoas aprendessem. A gente sai da escola, depois vai para a faculdade, sai da faculdade sem entender o que é nem o imposto de renda, que é algo obrigatório e onde você tem que calcular tudo que você tem que pagar de custos, sendo que se você não pagar, o governo vem com a multa. Então, quer dizer, é algo que a gente não aprende e aí depois a gente sofre e aí tem que vir com esse trabalho do consultor de investimento, né, e de todas essas pessoas que estão envolvidas, né, na educação financeira do nosso país. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo, Newton, que nós somos escravos do tempo, temos que faturar um pouco, né, porque senão o programa não anda. E a gente volta já já. E depois eu quero também fazer uma pergunta, Newton, com relação, você falou do INSS, que vai acabar, mas eu quero saber também da sua orientação com relação àqueles empréstimos consignados, porque, olha, eu tenho certeza que tem muitos aposentados, muitos idosos que recorrem a esse consignado porque os juros é baixo, só que o tempo é longo e aí compromete o salário. Mas você vai falar isso já já. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Olá, eu sou Fabiano Ribeiro, micropigmentador capilar, profissional brasileiro e reconhecido internacionalmente. Venho ajudando pessoas como você que sofre de calvície, falhas por perda de cabelos e cicatrizes no couro cabeludo. Eu transformo vidas através da micropigmentação capilar, deixando você com uma aparência de mais jovens e recuperando a sua autoestima. Se você tem interesse ou dúvidas, entre em contato através do número 13 981 31 0543 ou nas redes sociais @Fabiano Microcapilar. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana.
diretamente aqui da Alhambra Móveis, iniciando o ano de 2022. Feliz 2022 para você, com muita paz, muita saúde e olha, muito dinheiro, né? Com dinheiro, o dinheiro não é tudo, mas ajuda bastante. E também você tem que saber como guardar, investir, para que não falte lá na frente. E nada melhor do que conversar com o Newton aqui, meu quase xará, que está dando uma aula de investimento. E no final do primeiro bloco, Newton, eu deixei uma pergunta com relação aos empréstimos consignados do INSS. A gente se depara aí com muitos idosos, muitas pessoas que trabalharam a vida inteira e que, claro, eles se aposentam com um salário baixo, o poder de compra está muito alto e eles vão buscar esse recurso aonde? No consignado, que é uma maneira fácil, rápida, vai descontado no Lerite. Só que aí, o que acontece? Se já ganha pouco, ainda vem descontado consignado, fica menos ainda. E aquilo tem consignado que dura aí 72 meses, 80 meses. Tem alguma alternativa? Na verdade, Milton, tanto o crédito consignado como o cartão de crédito, eles são aspectos positivos. A questão é o mau uso disso, porque se você for comparar os juros do empréstimo consignado com os juros do empréstimo normal, ele é 3, 4 vezes menor. A questão aí não é financeira, é de cunho social. São os filhos, são os netos que se encostam no aposentado e fazem disso o seu próprio orçamento familiar. Então, na verdade, o empréstimo consignado, ele é a melhor, para o aposentado, ele é a melhor opção para arrumar um capital de giro, para arrumar um valor para poder comprar alguma coisa, pagar uma outra dívida, sem sombra de dúvida. A questão é um mau uso dessa modalidade. São os agregados que exploram, que exorbitam, que acabam fazendo mau uso desse valor. É como o cartão de crédito. Se você pegar o cartão de crédito e pagar a fatura 100% na data do vencimento, ele é excelente. Ele vai te dar programa de milhagem, ele te dá algumas bonificações. A questão é você usar o cartão e não pagar a fatura total no vencimento e cair no crédito rotativo. Aí é o início do fim. Aí é o início do fim, porque é os juros mais caros do planeta. O cartão de crédito do Brasil, os juros do rotativo, é os juros mais caros do planeta. Não tem nada mais caro no mundo, no mercado financeiro do mundo inteiro, do que os juros do cartão de crédito. Então, para resumir, não é uma questão do produto ser ruim, é do mau uso da modalidade. Jonathan. E aí a gente volta para a educação financeira, né? Porque, Jonathan, a gente viaja bastante, porque eu trabalho com alguns bancos na Europa, nos Estados Unidos, e a gente vê que a gente está muito atrasado na educação financeira. Há mais de 20, 30 anos, a educação financeira na Europa, Estados Unidos, no Japão, é grade curricular do ensino médio. O papel do consultor de investimentos na Europa e nos Estados Unidos é como um médico advogado. É o consultor de investimentos da família. O cara não vai no banco pedir orientação para investir seu dinheiro, para aplicar seu dinheiro. Ele fala com o consultor de investimentos. Então a gente está ainda muito atrasado. Hoje, a nossa geração agora, dos nossos filhos, ainda vai ter um pouco melhor, por causa as redes sociais, que atrapalham também, né, em alguns momentos, mas já falam mais de investimento, já fica mais popularizado o tema, mas nós provavelmente aprendemos com nossos pais em casa ou errando sozinho, erro e acerto, que na verdade não é o ideal. Agora existe uma emenda parlamentar aí que talvez em 2022 o MEC vai colocar em alguns estados como forma experimental a educação financeira como matéria do Isso é ensino um projeto médio. junto com a CVM? A CVM que está junto com esse projeto de lei para popularizar aí nas escolas públicas do Brasil, em 2022, a grade curricular, inserir a educação financeira na grade curricular do ensino médio. Aí sim a gente começa a caminhar no sentido de ter gerações futuras com mais familiaridade com o orçamento familiar, com o mercado de ações, com agora offshore, que está muito em evidência, criptomoeda, enfim, esse tipo de modalidade de investimento. O que a gente falando na questão da grade curricular, né, o Jonathan, Newton está explicando, a gente percebe que se a gente voltar aí uns 10, 15 anos para trás, a gente fica se perguntando, será que os governantes que lá passaram realmente não queriam que os nossos futuros investidores aprendessem, né? Deixassem eles realmente não aprender,
para que cada vez mais os maus governantes poderem tomar conta do nosso país? Porque eu acho que tudo que parece que é bom e que não é aplicado por alguns governantes, a pergunta que fica parece que eles não querem que a gente aprenda, né? Milton, não tem interesse. Educação financeira não dá voto, entendeu? Não tem apelo popular ainda. O que tem apelo popular é casa, programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bolsa, o cara que está preso lá, esse tipo de coisa que é importante porque isso é um investimento na sociedade a médio e longo prazo. Porque se você começa a ter educação financeira agora na escola, isso vai trazer frutos daqui a 20 anos, 30 anos. Esse cara que vai introduzir a educação financeira não vai colher os frutos políticos dessa ação. Então, é complicado assim, e a gente fica muito atrasado. Eu vou falar por mim, eu trabalho em banco desde 18 anos, eu me formei com 21 anos, eu sou formado há 28 anos, eu sou formado em economia. Eu entrei na faculdade e não sabia o que era imposto de renda. Como é que um cara que vai fazer economia não sabe o que é imposto de renda? Não conhecia nada sobre investimentos, não tem um curso técnico, é um absurdo, eu acho, de não ter um curso técnico do segundo grau sobre investimentos, sobre finanças, técnico em finanças, não existe esse cargo, técnico em finanças. Tinha que ter, entendeu? Por quê? Porque cada vez mais um comércio, uma empresa, qualquer lugar, uma associação, uma cooperativa, tem que ter um cara que entende de finanças. E nem sempre o diretor financeiro, ele entende de finanças. Sim. Nem sempre. Agora, Nilton, tem muitos telespectadores que estão nos assistindo agora e devem estar se perguntando, se falam, poxa, mas investimento, eu tenho lá, 10 mil na conta, que é para o meu mês, eu tenho 5 mil guardadinho faz um tempo, mas não rende nada, a poupança dá lá 0,000, quando dá 1% é muito raro. Mas você não tem dinheiro para investir. A pergunta é prática e objetiva, principalmente para os nossos telespectadores. A partir de quanto no bolso dá para começar a fazer investimento? Milton, essa é uma pergunta relevante demais. O mais importante de você começar a investir não é um valor, é a frequência com que você faz isso, é ter a constância, é você ser assíduo no ato de investir. Tesouro direto, por exemplo, que é uma modalidade que privilegia o prazo, mais a médio e longo prazo, a partir de R$30. Tem bancos digitais que têm CDBs aí a partir de R$100, que pagam mais 100% do CDI. Então, assim, foi o que eu falei, eu conheço pessoas que ganham 3 mil, que guardam 1.000, e conheço pessoas que ganham 50 mil e não ganham nada. A questão é ter vontade de evoluir, é ter vontade de começar a investir. E no primeiro momento, o valor que você vai investir é irrelevante. O mais importante no início é você ter o hábito, ter a prática de começar a guardar um valor mensalmente. E a partir de R$30 você pode fazer um tesouro direto, que é um investimento que a longo prazo é muito bom, não te expõe a risco. Tem CDBs aí de bancos digitais que a partir de R$100 você pode colocar. E tem outras modalidades com valores um pouco maiores que você pode colocar. Hoje o que está mais em destaque aí, que é mais rentável, são o quê? Ações, que devemos tomar cuidado, porque não pode ser amador para aplicar em ações. Vou fazer trader. Né? Hoje no Instagram todo mundo é trader, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo tira foto com aquele maço de dinheiro, que está ganhando dinheiro, é tudo mentira. O cara para fazer trader, o cara tem que estudar. Se você é jornalista, você estudou, eu sou economista, eu estudei, o câmera estudou, ela estudou, o Jonathan estudou. Não pode falar assim, eu sou trader. O cara vai perder dinheiro com certeza. Tem que ter tempo. Não pode ser advogado e ser trader. Sou economista, o cara tem que ficar lá no computador, é a profissão do cara. Ele fica parado lá, vendo, comprando, vendendo. E tem que ter expertise, saber de mercado financeiro, macroeconomia, o que aconteceu na Bolsa de Tóquio, que abriu meia-noite, como ela fechou, como abriu a Bolsa de Londres. Então é muito complexo. Mas o mercado de ações é um mercado, se você tiver expertise, estiver preparado, vai te dar um retorno bacana. Offshore, que é essas contas que as pessoas associam offshore com picaretagem, né? Por causa do Paulo Guedes agora, que tem offshore. Não tem nada a ver, são coisas legais, é uma modalidade de investimento legal, que você declara no seu imposto de renda, mas que te põe uma condição de estar num mercado financeiro menos instável, mais estável, com uma rentabilidade muito maior e com uma moeda mais forte, um dólar, um euro, uma libra. E tem as criptomoedas, que é uma modalidade similar às ações, que tem uma variação diária muito forte, mas que se você comprar aí uma
um Bitcoin, um Ethereum, são as mais conhecidas, e ter a noção que é um pequeno percentual do teu dinheiro guardado, do teu valor guardado, e que você vai poder mexer nesse dinheiro a longo prazo, também é uma boa opção. Mas tudo, como eu falo sempre para o Jonathan, né? O mais importante é você respeitar o prazo que você precisa do dinheiro. Ah, preciso de dinheiro para amanhã. Vou pôr criptomoeda? Não. Vou comprar ações? Não. Ah, esse dinheiro aqui é para 4, 5 anos. Ok, vamos pegar um pouco e vamos diversificar. E respeitar o teu perfil como investidor. Não adianta você ser um cara conservador, só põe poupança, e do nada você querer colocar 100% do teu valor em ações, em criptomoeda. Não vai dar certo. Por mais que você ganhe dinheiro, você vai gastar tudo com remédio, com psicólogo, com terapia, porque não vai dar certo, entendeu? Ô, Jonathan, R$1 por dia, pelo que ele falou, R$30 mês, é menos de é uma pizza brotinho por mês. Exatamente. Né? Eu gosto de falar sempre isso, né? Você precisa começar economizando uma pizza por mês. Você emagrece e fica rico. Show de bola. E o legal, complementando... Isso é uma indireta? Não queria falar diretamente, mas... E o legal, complementando o que o Nilton falou, eu acho interessante para você que quer começar a investir, ter sempre um objetivo. O mais simples que seja, se é trocar de carro, se é comprar uma casa, se é me aposentar, né? Como a gente estava falando do INSS. Então, quando você tem um objetivo e aí você soma com tudo que o Nilton falou, você começa a fazer isso de uma forma automática, né? E aí se torna uma rotina, como tudo é na vida. Bom, Nilton, chegamos ao final do programa Conexão Metropolitana. Um bom 2022. Volte mais vezes para que ao longo desse ano de 2022 a gente possa continuar auxiliando, ajudando os nossos telespectadores a planejar, a economizar, a ter uma estrutura familiar melhor. Mesmo porque nós estamos no ano pré-eleitoral, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Milton, eu agradeço a você o convite, ao Jonathan. É um prazer, é uma honra, estou sempre à disposição e que 2022 a gente possa ter mais saúde, né? E com uma vida financeira mais sadia também. Bem, Jonathan Ornelas, obrigado. Jonathan, olha, que elegância, né? Dá um close no Jonathan, o Rasteiro. Esse é um investidor nato, né? Jonathan, obrigado, brincadeiras à parte. O Jonathan é um grande amigo, um grande parceiro que eu conquistei aí em 21 e que espero que em 2022 a gente trilhe junto aí, conquistando muitas coisas. Um abraço, Jonathan. Com certeza. Grande abraço a todos aí e até o próximo, né? Se Deus quiser. Até o próximo Conexão Metropolitana. Muito bem. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.